Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson. Nesta videoaula, nós vamos estudar um pouco mais do círculo trigonométrico. Bem, nós já falamos numa aula anterior que o círculo trigonométrico é este círculo, né, fixo no centro do plano cartesiano, onde o eixo x a gente vai chamar de cosseno e o eixo y seno. E o ângulo, né, pode ser calculado de qualquer lugar, né, dele, com o cateto oposto deste triângulo dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o y é o seno, dividido por cateto adjacente. O cateto adjacente é o x, e o x é cosseno. Então, o ângulo pode ser calculado pela tangente, que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. A gente vai ter o ângulo. Vamos lá. No círculo trigonométrico, ele é um círculo de raio 1, tá? O eixo x é o cosseno, o y é o seno, tá? Nós temos aqui o ângulo de 0 grau, lá em cima 90 graus, à esquerda aqui 180 graus, embaixo 270 e fechamos aqui com 360 graus. O primeiro quadrante vai de 0 a 90, o segundo quadrante de 90 a 180, o terceiro quadrante de 180 a 270 e de 270 a 360 nós temos o quarto quadrante. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês aqui é que se esse ponto aqui é um ponto em que de 0 aqui eu tenho a medida de 1, o raio, né, desse círculo mede 1, então aqui no eixo x, isso aqui vale 1 e o y vale 1. Isso quer dizer, gente, que o cosseno de 0 vale 1, porque o x é o cosseno. Esse 0 aqui é o y. Então, o seno de 0 vale 0. Lá em 90 graus, eu tenho então que o x aqui é 0 e o seno, né, o y, é 1. Então, né, o cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. Aqui em 180 graus, a coordenada cartesiana aqui, nesse menos 1, é o x valendo menos 1 e o y valendo 0. Se o x vale menos 1, é porque o cosseno de 180 é menos 1 e o seno de 180 é 0. Avançando mais para 270 graus, onde nós temos aqui a coordenada 0 e menos 1, então isso quer dizer que se o x é 0, é porque o cosseno de 270 é 0 e o seno de 270 é menos 1. Indo para 360, o ponto novamente cai sobre o mesmo ponto 1 e 0. Isso quer dizer que o cosseno de 360 é a mesma coisa que o cosseno de 0, e vale 1. O seno de 360 é a mesma coisa que o seno de 0, que vale 0. No círculo trigonométrico, né, ele avançando de 0 para 90, ele cresce positivamente, né, você vai avançando com ângulos positivos. E se ele, né, voltar, né, de 360 para 270, ao voltar aqui os ângulos ficariam negativos. Então, se eu voltar, por exemplo, aqui um ângulo de menos 60, menos 60 significa que pegou 360 e voltou 60. E daí vai parar no ângulo de 300. Por que 300? 360 menos os 60. O ângulo, né, é a menor parte que a gente pode tirar uma fatia de pizza desse círculo. Então, isso aqui seria um ângulo de 1 graus. Tá? Aqui estou desenhando aqui, né, um ângulo de 30 graus. Um ângulo de 30 graus equivale a 30 graus no primeiro quadrante e 210 no segundo quadrante. Ou então 150 no segundo quadrante. E aqui, né, faltando 30 para chegar a 360, então 30 graus no quarto quadrante. Olha aqui as medidas, tá? 30 no primeiro, 150 no segundo, 210 no terceiro e 330 no quarto. Esse ângulo é o mesmo. O que você tem que observar? É sinal, tá? O x do lado direito, ele é todo positivo, né? Do lado direito do y. Então, aqui um seno de 30, ele é positivo. O seno, né? O cosseno de 30 é positivo e o cosseno de 330 também é positivo, porque estão à direita do eixo x. Em compensação, o cosseno de 150 é a mesma coisa que o cosseno de 30, só que é negativo. Tá? E o cosseno de 210 também é negativo e tem o mesmo valor. Já o seno, no primeiro quadrante, né, ele é positivo, porque ele vai estar aqui no 0,5. Seno de 30 é 0,5. Tá? Ele é positivo. Já o seno de 330 está aqui embaixo, ele é negativo.
O seno de 150 é o mesmo seno de 30, então é 0,5. E o seno de 210 é menos 0,5. Ele é negativo porque o y, a parte de baixo dele é negativa, e a parte positiva está acima. Então, você guarde que no primeiro quadrante o seno é positivo, cosseno positivo. No segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. O cosseno que é o x aqui, ó, negativo, e o seno é o y é positivo. No quarto quadrante, o seno é para baixo, então é negativo, e o cosseno é para a esquerda, então ele é negativo. No quarto quadrante, tá? O cosseno, o x aqui, ó, ele é positivo, e o seno para baixo, ele é negativo. Outros ângulos que a gente pode ter, tá? A gente consegue fechar um ângulo igualando esses valores, tá? Mudando apenas sinais. Se você medir aqui do 0 até essa medida aqui do 150 entre 210, vai ver que isso aqui mede raiz de 3 sobre 2 negativo. Justamente aquele valor que você tem na tabela de arcos trigonométricos, tá? Do outro lado, ele é positivo. Aqui em cima, né, é o seno, ele é meio. Embaixo, ele é menos meio. Então, raiz de 3 sobre 2, nós temos então o cosseno de 30, ou né, o cosseno de 330. E o cosseno de 150, menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 210, também menos raiz de 3 sobre 2. Outro valor seria 45 graus, né? O 45 graus ele tem ali os seus valores que são congruentes a ele. Eles estão no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aqui desenhado na cor verde. Temos aqui, ó, 45 graus. Qual o valor dele? É raiz de 2 sobre 2, tá? O cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O seno também é a raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 135 vai estar aqui, é menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 225 também é menos raiz de 2 sobre 2. E aqui eu vou ter o seno de 225, é a mesma coisa que o seno de 315, que é a raiz de 2 sobre 2 negativo, tá? Repare que, como o raio aqui ele mede 1, então aqui eu tenho um quadrado, tá? Avanço raiz de 2 sobre 2 para a direita, raiz de 2 sobre 2 para cima, né? Então aqui eu tenho um quadrado de raio 1. Que eu posso aqui aplicar o teorema de Pitágoras, a gente vai ver na próxima tela. Também temos um outro ângulo bastante utilizado por nós, além do 30, 45, o de 60 graus. Ele pode aparecer no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. No primeiro quadrante ele vale 60, no segundo quadrante ele vale 120. Por que 120? 120 é o que falta para chegar a 180, né? E no terceiro quadrante ele vale 240, ou seja, ele ultrapassou o 180 aqui em 60. E no terceiro e no quarto quadrante ele vale 300, ou seja, faltam 60 para chegar em 360. Os valores deles são, aqui no eixo x, né, no cosseno, o cosseno de 60 é meio, e o cosseno de 120 é menos meio. O seno de 60 vai estar aqui, né? É o mesmo cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tá? E aqui embaixo, nós temos aqui então o seno de 300 ou de 240, valendo menos raiz de 3 sobre 2. A relação fundamental, eu volto mais uma vez aqui, montar um triângulo sobre o ângulo de 45 graus. Já falamos a esse respeito, né? Se até aqui é a raiz de 2 sobre 2, até aqui também é a raiz de 2 sobre 2. Temos aqui dois valores iguais, então aqui é x e x. Eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras numa boa, tá? Não só para quadrado, mas para um retângulo qualquer. Seno ao quadrado de x é igual a cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Nesse retângulo, ao cortar ele aqui, gente, eu formo aqui dois triângulos retângulos. Por esse motivo é que a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras, surge a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vamos resolver aqui alguns exemplos. Verifica a sentença seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x para o ângulo de 90 graus. A gente já sabe que o seno de 90 vale 1 e o cosseno de 90 vale 0. Vamos aplicar esses valores nessa fórmula da relação fundamental. Tá aí a fórmula, seno ao quadrado, então vai ser o seno ao quadrado do seno de 90, né? O cosseno de 90, tudo ao quadrado. O seno de 90 é 1, então fica 1 ao quadrado. O cosseno de 90 é 0, fica 0 ao quadrado. Você sabe que 1 ao quadrado vai dar 1. 0 ao quadrado é 0, então 1 mais 0 dá 1. É verdadeiro, então, a relação aqui. Exemplo 2. Verifica a expressão seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x para um ângulo de 30 graus. Para isso, a gente precisa saber, né, aqueles valores da nossa tabela trigonométrica. O seno de 30 é 1 meio, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aplicando a fórmula da relação trigonométrica fundamental, né, ou o teorema de Pitágoras, o seno ao quadrado
de x, nosso seno aqui de 30, né, é 1 meio. Então, 1 meio ao quadrado. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Você pode me perguntar por que aqui o 1 não está ao quadrado. Porque no teorema de Pitágoras, a hipotenusa fica ao quadrado. A gente tem cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Lembre-se, gente, que 1 ao quadrado dá 1. É por isso que eu não coloquei aqui 1 ao quadrado. Bem, 1 meio ao quadrado, você bota 1 ao quadrado e 2 ao quadrado, que vai dar 1 quarto. A raiz de 3 ao quadrado, você vai cortar o quadrado com a raiz, mas ainda vai fazer 2 ao quadrado, que é 4 também. Agora eu vou somar essas duas frações. Ao somar essas frações, eu quero saber se vai dar 1 mesmo. Se der, é verdade. Se não der, não é. Já estamos com o mesmo denominador. Então, eu vou repetir esse 4 e somar em cima. Então, eu vou ter 4 sobre 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, isso aí é verdade. Exemplo 3. Verifique em qual quadrante se encontra o seno de 1860. Bem, vamos pegar 1860, né, e vamos dividir por 360 para ver quantas voltas tivemos esse círculo. Porque um círculo, na verdade, ele tem apenas 360 graus. O que passar disso é porque temos mais de uma volta. Então, vamos dividir, então. 1860 dividido por 360, eu tenho que vai dar 5. Agora, 5 vezes 360 vão dar 1.800. De 1.800 para chegar a 1.860, faltam 60. Isso quer dizer que nós temos 5 voltas, né, e para nos 60 graus. 60 graus está no primeiro quadrante. Exemplo 4. Converta 4π sobre 5 radianos para graus. Para isso é fácil, gente. É só você tirar o π e substituir ele por 180 graus. Então, você vai ter 4 vezes 180 dividido por 5. Eu vou dividir 180 por 5. Eu vou achar 36. Aí eu faço 4 vezes 36 e a resposta é 144 graus. Agora eu deixo para que você pratique um pouco desses exercícios. Fique com Deus e até a próxima.